Deus é fiel. Deus, Ele é poderoso. Amém? Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Basta nós crer e obedecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele é poderoso. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus, Ele é tudo. Amém? Aleluia. Hoje acho que dá para falar um pouquinho da palavra de Deus. Já há dias que eu estou deixando os irmãos, porque estou meio enfermo, mas Deus é fiel, né? Então Ele faz tudo bom. Amados, pensa no Senhor, nós estamos aqui em mais uma ceia, nós estamos reunidos nesse lugar, unidos, buscando de Deus. Mas eu peço aqui, olha, esses bancos aqui, estava com bastante gente, bastante pessoas, e agora eu não vejo mais aqui dentro. O que está acontecendo? Os que estiverem fora, dentro, para dentro do templo, né? Porque até nesse momento, Deus alegremente, atenciosamente, Ele ouviu, recebeu o nosso louvor. Agora nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, embora hoje a palavra mais curta, mas a palavra é eficaz para o nosso elevo espiritual, né? Quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz com meu Deus, que grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Todos sabem, talvez, não sou de andar gritando muito, mas eu passei muito enfermo, né? Passei muito enfermo, mas Deus cuidou de mim. Muitos oraram, muitos ligaram para mim, bênção de Deus, e hoje nós estamos aqui unidos. Tivemos ali de manhã, irmãos, né, ali na reunião de obreiros, né, uma bênção, né, nós ouvimos nosso pastor presidente ali falar conosco. E meio-dia nós já estávamos aqui, igreja. Portanto, eu peço a vocês, obreiros, não despreze aquela assinatura que vocês têm que dar ali. Vai nada essa assinatura. Nós chegamos aqui meio-dia. É bênção do Senhor Jesus. E também uma coisa muito boa que o nosso pastor presidente ele fez hoje foi aquela multidão que nós fazíamos para ir para longe, e ali ele tirou as igrejas mais longe, deixou livre de ir lá para Fraternal, né? Que vai ser lá Então, vai ser em Lençóis Paulista, e ele deixou, não só nós, todo o campo aqui livre. Pegou só o campo lá ali de Bauru para frente, para fazer aquela regional ali. Então, nós vemos que isso é coisa boa para nós aqui, né? Louvado seja Deus. No dia da inauguração aqui, alguns obreiros eram para estar presentes, não vieram mais obreiros para conhecer um pastor de perto, né? Pastor presidente, mas foi uma bênção, né? Eu creio que vocês vão ver no semeador o dia que foi feito aqui. Então foi uma bênção do Senhor Jesus. Amado, mas nós queremos deixar aqui uma rápida palavra, um versículo pouco, mas se você prestar atenção, esse versículo vai falar no teu coração, assim como vai falar no meu, como já tem falado no meu, porque a palavra de Deus, quando ela medita para trazer para a igreja, primeiro ela fala com quem está ali meditando. Então nós vemos esta passagem muito interessante. Às vezes nós olhamos para essa palavra, lemos ela lá para cá, e não paramos para nós dar uma certa atenção à palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 6, e o versículo de número 3, que diz desta maneira, Daniel 6, 3, e nós vamos mostrar as qualidades de Daniel e as nossas qualidades diante de Deus, porque o inimigo da nossa alma, igreja, ele vive aí, aleluia, bramindo como leão, rangendo seus dentes, procurando a quem tragar, principalmente aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles que estão
aleluia, reunido para junto participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E nós tiramos uma lição de Daniel na nossa vida, para que nós também adentramos por esse caminho, para seguir cada dia os passos do Senhor e não deixar que nada deste mundo nos envolva. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desse príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-los sobre todo o reino. Amados, que nós vemos aqui que Daniel ele se tirou, saiu dali, porque quando o rei Dário ele resolveu fazer aquilo ali, ele escolheu muitos ali, eram muitos, como diz no versículo de número 1, que pareceu bem para Dário fazer aquilo ali, e assim ele fez, constituíram muitos daqueles homens ali para estar diante, e Daniel era o escolhido de Deus, e também ele escolheu. Irmãos, muitas das vezes, o inimigo ele quer se ajuntar, aleluia, o povo de Deus, para poder atrapalhar os passos do servo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que esse mesmo Daniel, ainda quando era jovem, quando ele chegou, eles vieram ali de Judá ali para aquela terra, eles chegaram ali, eles não quis se contaminar, aleluia, com aquele manjar do rei. E se nós lemos lá no capítulo 1, versículo 8, Daniel colocou no seu coração que ele não ia se contaminar. Assim somos nós também, que nós vivemos na presença de Deus. Nós não podemos estar contaminando com as coisas deste mundo. Muitas das vezes tem muitas coisas que vêm nos oferecer para que nós se embaraçamos os nossos passos diante do Senhor Jesus, e ali nós vamos se enrolando naquele trabalho, até mesmo por causa do ganho, até mesmo para ganhar um pouco mais. Mas Deus tem preparado um pão para cada um de nós. Não é preciso nós adentrar por esse caminho do embaraço desta vida para que nós atrapalhemos. Veja bem, por que eles escolheram Daniel? Porque Daniel era um homem, era um servo de Deus de verdade, onde tinha verdadeiramente contato com Deus, e o que ele falava, aleluia, Deus assinava. Nós lembra quando ali o rei Nabucodonosor teve aquele sonho, aleluia, e procurou muitos ali para interpretar aquele sonho. Daniel foi interpretar o sonho dele, né? E quando ele interpretou aquele sonho, assim como ele falou, aconteceu. Primeiro foi aquele sonho daquela árvore que era tão grande, e aquela árvore um dia foi cortada, caída ali no chão, e ele sonhando, teve aquele sonho, e ele ficou muito preocupado, né? Porque aquela árvore era muito sombria, uma árvore muito grande. E Daniel foi quem decidiu aquele sonho do rei. Então aqueles que estavam ali queriam só Daniel perto dele, mas muitas das vezes era para atrapalhar. Muitas vezes, o inimigo ele arma cilada para atrapalhar o povo de Deus, aquele que fala da palavra de Deus, aquele que está na igreja pregando a palavra do Senhor. Muitas das vezes se enrola de cada coisa desta vida e se embaraça. Escute, olha para a tua vida e vê como que está, pelo embaraço da vida. Às vezes vem descontentação até mesmo dentro do lar, por aquele embaraço que muitas vezes está na tua frente, que é convidado por alguém para estar junto dele. Olha bem o que Daniel fez. Mas aqui, por que ele escolheu Daniel? Porque Daniel era homem de verdade. Daniel era um homem que falava a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus, e nele tinha esse espírito excelente. Tome cuidado, crente, nós que temos esse espírito excelente, o inimigo, o mundo vive aí de olho em nós, para puxar para o seu lado, para atrapalhar o nosso espaço diante de Deus. Veja bem, aleluia, louvado seja Deus. Quantos pregadores, quantos obreiros vivem enrolados nas coisas desta vida e não olha para o livro, para a palavra de Deus, para poder se decidir qual é o bom, qual é o mal, qual é o bem, qual é o mal para a sua vida. Mas nós precisamos, igreja, nós precisamos despertar cada dia.
Não importa que você seja lançado na cova dos leões. Daniel, Deus não impediu que ele caísse lá na cova dos leões, mas Deus livrou ele da cova dos leões. E Deus pode livrar também qualquer um de nós. Aleluia, ainda que você ganhe um pouco, mas não precisa você se bagaçar, não precisa você se tomar seu tempo e esquecer da casa de Deus. Não precisa fazer isso. Isso pode atrapalhar a tua saúde, isso pode atrapalhar o teu contato com a tua esposa no lar, isso pode acontecer, tua vida espiritual pode vir abaixo. Tome cuidado, crente. Veja bem, né? Quando ali o Nabucodonosor aconteceu aquilo com ele, ele foi lá para o pasto comer capim juntamente com os animais. O filho dele, logo quando ele morreu, o filho dele tomou conta ali do reinado e começou a fazer a sua bramura ali, mas quando ele viu um dedo misterioso lá escrevendo na parede, aleluia, cuidado que em qualquer momento você vê a mão de Deus pesar sobre a vida daqueles que não estão obedecendo o Evangelho de Deus. Tome cuidado. E ali Belsazar, quando ele viu, ele procurou todos para interpretar aquela visão dele. Ninguém soube, mas ele lembrou, foi de quem? Ele lembrou de Daniel. E quando Daniel foi lá e interpretou para ele: olha, teu nome agora, teu reino foi acabado, seu tempo é cortado. Muitas vezes a gente cambaleando de um lado para outro, dentro da igreja, não tem mais aquela força, já não tem mais aquele vigor. Por quê? Muitas vezes por a causa de si mesmo, né? Mas Daniel não deixou se embaraçar, não. E aquele rei, como todo mundo conhece a palavra, o rei Belsazar, ele disse: olha, e aquele que interpretar, ele vai ganhar um lugar de destaque, vai ser o terceiro que manda lá. E foi o que aconteceu aqui, ó. O rei Dário escreveu ali e colocou Daniel, porque ele era o principal. Mas aquele que tem um espírito excelente, igreja, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Aquele que tem um espírito excelente, ele procura fazer a vontade de Deus. Aquele que tem um espírito excelente, ele sabe decidir qual é o bem e qual é o mal. E foi o que aconteceu, irmãos. Quando ele falou: eu não vou querer isso, porque ele escolheu esses três aqui, para eles também serem um daqueles tais, qualquer dano que acontecesse ali, eles poderiam livrar o rei de todo lugar. Ele falou: eu não quero isso, isso não serve para mim. Escute, muitas vezes você está sossegado, aí chega um e te convida: olha, vem aqui perto de mim, eu vou estar com você, você vem aqui trabalhar, e você esquece do compromisso que tem com Deus. Isso está no meio das irmãs, isso está no meio dos músicos, isso está no meio dos obreiros, isso está no meio da igreja. Cuidado com o inimigo da nossa alma, igreja. Cuidado, cuidado. O inimigo diz que ele vem matar, roubar e destruir. Já chama inimigo porque ele é inimigo de Deus. Ele não quer que nós façamos a vontade de Deus como nós devemos fazer. Pastor, que palavra é essa? Porque está falando? Eu estou falando para nos alertar. Falo para os obreiros, para que os obreiros se despertem diante do Senhor Jesus e também procura, aleluia, com mais zelo, com mais inteligência, viver diante do Senhor Jesus Cristo. É bom, nós precisamos do nosso trabalho escolar, nós precisamos de trazer o pão para o nosso lar. Mas nós que já temos o nosso pão garantido, aleluia, não precisamos mais se embaraçar com as coisas desta vida. Não precisamos mais estar fazendo essas coisas. Por isso que Daniel falou: eu não quero essas coisas. Ainda que ele vai, aleluia, buscar, aleluia, na lei, como eles quiseram buscar, ele falou que olhou para Daniel, aquele que tem um espírito excelente, o mundo inteiro pode se levantar contra ele e procurar, porque não vai achar nada, não vai achar nada que vai acusar ele. Escute, você é servo de Deus. Escute, você está na mão de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos tirados deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas somos aqui neste mundo, nós somos só peregrino e forasteiro, porque nosso lugar é logo ali. E a nossa vida, muitas das vezes, irmãos, entramos em cada embaraço.
Parece que quanto mais temos, mais queremos. Aleluia. Né? Paulo, quando ele estava ali passando aquele momento, até mesmo aprovação, por causa do próprio Deus, para que ele não se exaltasse, ele levando ali esbofeteada na cara, e ele falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Qual foi o que Deus falou? Que a graça dele bastava. A graça de Deus basta na nossa vida, igreja. Nós que estamos vivos, que não mais. Os que estão sujas, isso é demais. A palavra de Deus fala dessa maneira. Mas nós estamos limpos, estamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, cada dia da nossa vida procuramos mais purificar, porque brevemente o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Escute, está passando o tempo muito rápido, igreja. O tempo está passando muito rápido. O que você planejou para agora no meio do ano? O que você já concluiu? O teu plano que você fez, o que já aconteceu? Já estamos no 5º mês. Essa é a 5ª ceia que nós vamos tomar já nesse ano. O tempo está passando e a nossa vida espiritual com Deus. Estamos prontos, estamos preparados para quando o Senhor raiar nas nuvens, nós subir ao encontro dele. Lembramos que nós não vamos ter nada nessa vida para subir. É só o poder, a graça de Deus, se chama Espírito Santo na nossa vida. E Daniel aqui, quando ele saiu, eles procuraram achar alguma coisa contra Daniel. Quando ele não achou nada, ele disse: vou procurar na lei do seu Deus. Mas mesmo assim ele não se dobrou para o mundo. Não se dobrou para as coisas deste mundo. Ainda que você seja blasfemado pelo mundo, você é glorificado por Deus. Ainda que você ache que está difícil aqui nesse mundo, está mesmo. Mas para quem está diante da presença de Deus, tudo vai bem. É cada dia, cada momento, igreja. Nós fazemos como Daniel. Sai deste rolo. Sai deste rosco. Pula fora enquanto há tempo. Porque quando o Senhor vai vir buscar a igreja, não vai ter tempo nenhum de nós pular para um lado e pedir a misericórdia de Deus. Há tempo, o tempo é esse de nós estar buscando a Deus. E que cada um de nós procuramos fazer o melhor. Eu amo muito aquela palavra quando ali Salomão ele disse: façamos o que é bom no tempo oportuno. E você tem tanta oportunidade de fazer o que é bom, e muitas vezes fica na rede, muitas das vezes fica fazendo seus próprios deleitos, muitas das vezes fazendo suas próprias vontades. Faz a vontade de Deus. Se nós chegarmos a Deus, Ele chega mais a nós. Se nós chegarmos mais ao Senhor, Ele chega mais a nós. Nós vemos, igreja, que muitas das vezes, o ali ou acolá parece que é melhor do que o aqui. Mas na nossa vida, nós estamos agora explodindo diante do Senhor Jesus Cristo. E quando Daniel saiu daquilo ali, parece que tudo se tornou ao lado dele. Não tenha medo dos acusadores, não. Não tenha medo que ninguém te aponte. Não tenha medo. Porque aqueles que não jogaram Daniel na cova dos leões, mas Daniel tem um Deus de Daniel, que é o Deus que nós servimos, era um Deus que cuidava, um Deus que cuida de nós. E é um Deus que está pronto para nos livrar do mal. Deixe que os acusadores te acusem. Deixe que os acusadores se levantem, que quem vai ser comido por leões é eles. Mas aquele que faz a vontade de Deus, mas faz a vontade de Deus com zelo. Seja zeloso, seja zelosa. Obreiros, seja zelosos. Pastor, mas eu não estou fazendo nada. Sai do acomodismo, dá um pulo, dá um grito e faz alguma coisa. Está chegando o momento da nossa vida. Nós estamos aqui, os últimos dias aqui na face da terra. E o que há de vir virá e não tardará. Só mais um bom coxinho de tempo ele vem. Só mais um bom coxinho de tempo ele vai vir. E não vai tardar. Nós estamos nesse barco.
Daqui a pouco as portas se fecham. E nós sabemos cada vez mais diante do Senhor Jesus. Buscamos a Ele. Aleluia. Não deixe, aleluia, aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Não cabe uma ferramenta, não pega uma ferramenta e cabe em terra, não. Mas faça a vontade de Deus. Faça-se a vontade de Deus. E vivamos cada dia diante do Senhor. E aí Ele vai se agradar de nós. Lembra quando aquele povo saiu lá do Egito? Ele saiu de uma maneira, por aqui, por ali, e lá na frente vinham aqueles que queriam ali tirar a atenção deles, enrolando por coisa dessas vidas. Mas tinha homens de Deus ali. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e possuir a terra. E essa terra nós vamos possuir em nome de Jesus. Mas também, Deus falou para o povo: ó Israel, o que Deus pede de ti, a não ser que obedeça e fazer a vontade de Deus? É isso. Não adianta, igreja, não adianta nós andar de joelho o dia todo. Não adianta nós jejuar a semana toda e não vigiar o dia, e não vigiar o momento, deixar que a dureza, deixar que a angústia, deixar que a tristeza, deixar que o desânimo, deixar que venha o ódio dentro do coração faça com que nós parem. Marche diante do Senhor Jesus Cristo. Marche diante do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nada desta vida, aleluia, atrapalhe o nosso caminho. Por que eu falo nós? Porque eu também estou no mesmo barco, igreja. Aleluia, eu botei mais um barco lá, é no remo que eu tenho que entregar a alma de cada um de vocês para Deus. Eu tenho que entregar a alma de cada um de vocês para Deus. E quando tiver sobre, aleluia, nesse comando, nós temos que fazer uma coisa. Mas cada um faça a sua parte. Aleluia, louvado seja Deus. Nos ajude. Aleluia, porque Deus vai ajudar. Não precisa nem nós ajudar Deus, não. Ajudando nós mesmos, e a mão de Deus vai nos conduzir em paz. Amém? Vamos de pé em nome de Jesus. Glória seja dada.